Está começando mais um Em Pauta e hoje a nossa convidada é a vereadora Guida Calisto, ela que é presidente da Comissão de Educação e Esporte e também membro da Comissão da Mulher. E até a data desta gravação, a parlamentar já protocolou em 2024 40 indicações, 144 requerimentos, 5 moções e 9 projetos. Vereadora, muito obrigado pela disponibilidade da senhora de poder participar aqui do programa Em Pauta. E, vereadora, de que maneira a senhora avalia o seu trabalho até aqui? Bom, primeiro eu quero agradecer também a oportunidade da gente estar aqui falando, né, com vocês. Avaliando, né, eu avalio que a gente tem um trabalho muito intenso enquanto parlamentar, né? As demandas chegam para nós. O nosso mandato tem tido uma conexão, tem tentado ter uma conexão muito forte, principalmente com quem nos apoia, com quem acompanha e com quem tem demandado para a gente uma atuação mais firme. Sou uma vereadora que entende a complexidade do cargo, né? Tento entender a todo momento, principalmente não me demarcando num determinado território, mas sim pensando na cidade como um todo, né? Porque o vereador ele é isso, né? Ele tem que fiscalizar o executivo, ele tem que olhar para a cidade e a gente tem tentado pautar todos os nossos projetos a partir dessa conexão que a gente tem com quem nos apoia, com quem acompanha. E, vereadora, a gente pode ver que a senhora sempre trabalha por causas voltadas mais para a educação, né? Que a senhora preside a Comissão de Educação e Esporte, para a saúde também, para a cultura, né? Para o funcionalismo e para o gênero, né? Sim, eu sou servidora pública, né, há 27 anos, sou monitora de educação infantil e eu fui forjada no movimento sindical, principalmente pautando a defesa do serviço público. Defender o serviço público também passa por defender o servidor público e isso não pode estar descolado. Então, quando a gente está defendendo a educação, a gente está defendendo a educação pública de qualidade para a ampla maioria da população que mora nessa cidade, que precisa de serviço. Quando a gente está defendendo a saúde, a gente está defendendo o serviço de saúde para a população que mais precisa, mas também a gente está defendendo a saúde para quem trabalha na saúde. A gente nunca pode esquecer que a saúde pública é gente cuidando de gente. Então, a gente precisa, quem está sendo cuidado, e quem está cuidando também, a gente precisa ter esse olhar. A cultura, a cidade como um todo, a gente precisa, a cultura ela está muito vinculada ao direito à cidade. Então, veja, se a gente tem uma cidade, um município, com o orçamento que nós temos, a gente tem que ofertar uma cultura de qualidade. Não só, a cultura não é só feita de eventos, né? A cultura ela é muito mais ampla que isso. E ela precisa ser valorizada, sobretudo a cultura popular precisa ser valorizada. Então, a gente tem pautado a importância de um projeto de cidade e que passa por defender um serviço também de qualidade para a nossa população. E, vereadora, sobre um projeto que foi protocolado pela senhora, eu quero saber sobre o projeto que institui o Programa Municipal Cozinha Solidária em Campinas, né? Esse projeto tem a finalidade de fornecer alimentação gratuita, né? Prioritariamente para a população em situação de vulnerabilidade social e risco social, também de insegurança alimentar e nutricional na cidade de Campinas, né? Sim, a pandemia, ela acabou desvelando uma situação ainda muito grave no Brasil, que é a situação da fome. A gente tem muita gente ainda em insegurança alimentar. Na pandemia, isso estourou, explodiu. Tanto é que durante esse período tão difícil que foi, eu como trabalhadora da educação, nós participamos de diversas ações de solidariedade, né, pautando a importância do direito a se alimentar, né, do direito a comer. E isso é muito sério para nós. Campinas tem um número ainda muito grande de pessoas inscritas no CAD Único, que é o cadastro de pessoas em situação de vulnerabilidade. E por isso a gente apresentou esse projeto. Nós temos aqui algumas experiências fantásticas. Cito uma que é a Cozinha Solidária lá do Jardim São Marcos, que tem pautado em matar a fome das pessoas, tirar as pessoas dessa situação, né, de vulnerabilidade, de insegurança alimentar. Essa cozinha fornece em torno de 550 refeições, né, por dia. Isso é muito importante para, né, garantir ali esse direito às pessoas que estão nessas situações de miséria. E aí nós apresentamos esse projeto, porque a gente está numa cidade que tem um orçamento muito importante, né? Esse ano
a previsão orçamentária é de em torno de 10 bi. É uma cidade que tem aqui no entorno dela uma área rural muito grande e uma área rural que produz muito alimento. Então não é possível que a gente tenha todos esses elementos, todos esses recursos, a gente olhar para a cidade, ver pessoas passando fome e não apresentar nenhuma alternativa a essa situação. Então a gente apresentou esse projeto de lei. Esse projeto de lei tem ganhado cada vez mais força a nível de Brasil, né? Tem aí projetos do governo federal favorecendo projetos como esse, né? E por isso que a gente também vê essa importância de tentar diminuir a fome aqui na nossa cidade. Porque o objetivo, né, desse projeto, vereadora, eu acredito que é a promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional, né? Porque já que a garantia do direito à alimentação está previsto no artigo 6 da Constituição Federal, né? Isso, e veja, você falou muito bem, porque muitas vezes também, a gente está num momento histórico, né, do avanço do sistema capitalista, que a produção coloca cada vez mais também alimentos nocivos para a gente, né? E esse projeto, ele garante isso, ele garante tanto, um projeto como esse, né, pode garantir tanto matar a fome das pessoas, porque você vê muita gente sendo solidária, muita gente querendo participar de alguma ação solidária. Então veja, montar uma cozinha, o poder público garantir recursos, viabilizar possibilidades de pessoas a organizar uma cozinha como essa é muito importante. Então você vai ver pessoas ali envolvidas que podem, tanto do ponto de vista, se ele tem uma horta dele fornecer, mão de obra, pessoas que podem garantir parcerias. Então, garantir tanto matar a fome, mas também garantir a nutrição adequada, né? A pessoa poder comer arroz, feijão. Garantir uma alimentação saudável, né? Arroz, feijão, verdura, carne, proteína, né? O carboidrato balanceado. Isso também faz parte da educação alimentar, isso é muito importante. E, vereadora, nesse projeto, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social será usado para a definição do público e regiões com maior presença em situação de vulnerabilidade social? Sim, veja, nós sabemos que não dá para a gente montar uma cozinha em lugares que não tem demanda, né? A gente precisa ter esse indicador. Por isso que toda hora, boa parte dos meus requerimentos que a gente fez foi solicitando esses números, dados. Nós precisamos ter dados seguros para a gente poder apresentar uma política pública eficaz. Então a gente precisa saber onde que estão esses bolsões de pobreza. A gente pode até visualizar, mas tem situações muito mais específicas, né? Inclusive, que a gente pode alcançar com um projeto como esse. E, vereadora, a senhora também apresentou o projeto de lei complementar que trata da prestação de hora complementar pelos servidores em exercício na Secretaria Municipal de Saúde e na Rede Municipal de Mário Gatti. Esta lei complementar estabelece um novo instituto de prestação de horas complementares? Na verdade, esse projeto é um projeto, talvez na ementa não saiu tão esclarecedora, né, do ponto de vista do conteúdo. O prefeito da cidade, ele instituiu um projeto de lei que versa sobre horas complementares. Todo trabalhador da saúde no município, ele não vai ter mais o direito de receber o adicional de horas extras. Todo trabalhador brasileiro, constitucionalmente, na Constituição Federal, fala o seguinte: se você prestar uma hora extra acima da sua jornada diária de trabalho, você tem direito ao valor da hora seca, da hora que você trabalhou, que a gente costuma falar hora seca, mais um adicional. O adicional constitucional em dias normais é 50%. Em dias de feriados, final de semana e feriados, é 100%. Isso é o que diz a Constituição Federal. Isso é a regra legal. O que está acontecendo em Campinas? O prefeito dessa cidade, ele instituiu o seguinte: o trabalhador, agora quando fazer horas extras, acima das 2 horas, ele vai receber somente a hora seca dele. Ele não vai receber mais o adicional de horas extras. Isso é um absurdo. Por quê? No serviço público hoje aqui do município, não só de saúde, né, mas educação também, só consegue atender a população na necessidade que ela precisa ser atendida a partir de horas extras. Tanto a educação, você vê cotidianamente o tanto de dobras que se tem.
E na saúde também. O posto de saúde tem recorrentemente pessoas fazendo horas extras para poder atender o povo. O hospital público, a mesma coisa. Você vê um excedente de horas extras porque falta profissional. O município não consegue repor o quadro de profissionais na quantidade necessária para atender a população. Então, o que o prefeito fez? O prefeito vai e instituiu essas horas complementares. Ou seja, o servidor, para poder atender a população, agora não vai mais receber esse adicional. Isso é um absurdo. Quem que pode sofrer com isso? A população. Porque o servidor, veja, a saúde, tem como eles arrumarem horas extras em outros hospitais, em outros lugares, se o trabalhador quiser fazer, né? Hora extra. Eu não sou favorável, porque isso prejudica muito a vida, a saúde desse trabalhador. Sou favorável a um pagamento salarial digno, para que ele não precise se utilizar desse recurso. Porém, os servidores da saúde, também na Constituição Federal, garante que ele possa dobrar, ou seja, trabalhar em outros locais. Então, a possibilidade desse servidor aqui em Campinas não fazer hora extra vai ser muito grande. Isso pode causar uma desassistência. Então, o que versa esse projeto de lei? A retirada disso, ou seja, para que volte ao pagamento do adicional. Porque voltando ao pagamento do adicional, a gente pode garantir que a gente vai ter servidor público no município atendendo a população. Porque, como eu falei no começo, né, a área da saúde é uma das mais que a senhora trabalha na causa, né? Sim, é uma área que nos preocupa muito, né? Nós temos uma saúde pública, um atendimento do SUS muito pujante. A gente passou por processo de crises econômicas no Brasil, que muita gente deixou de pagar convênio médico e agora está vindo para o SUS. A pressão em cima do SUS para atendimento é muito grande e a gente precisa ter gente cuidando das pessoas. Então, assim, como que eu vou enfrentar isso tirando direito, retirando direito? Você tem que ampliar direito para poder garantir que o serviço de saúde possa funcionar adequadamente, inclusive exigir, né? Se você vai exigir do servidor que ele atenda bem a população, você precisa garantir o pagamento de todos os seus direitos. Vereadora, agora na área da cultura, né? A senhora protocolou o projeto de lei ordinário número 312 de 2023, que institui o dia 8 de outubro como o Dia Municipal do Afoxé e Leogum no município de Campinas. E recentemente a senhora fez um debate sobre esse projeto, né? Como que foi isso? Bom, o Afoxé e Leogum é um bloco, é muito conhecido como um bloco de carnaval, mas na verdade ele é muito mais amplo que um bloco de carnaval, né? Ele é uma expressão cultural, uma organização principalmente organizada pela população negra, que faz a cultura do afoxé ser desenvolvida aqui na cidade de Campinas. A gente nunca esquece, nunca deixa de falar, que Campinas ela é um marco, né, na luta e a contribuição da cultura negra para a nossa cidade. Ela é um marco. É uma cidade que ela é conhecida, sim, historicamente, por ter sido muito violenta contra o povo negro. Tem muitos que dizem, olha, a escravidão em Campinas, ela foi a última cidade a abolir. As pessoas pensam assim, mas como assim, né? Não aboliu no 13 de maio? Sim, foi uma lei federal que aboliu. Mas nós temos relatos, né, relatos de historiadores que nos garantem que até no século passado, né, em 1900, nós tínhamos aqui fazendas ainda que desenvolvia esse tipo de economia, que era a escravização do povo negro, vários relatos. E Campinas, ela foi conhecida também por ter sido muito violenta, porque aqui como nós tínhamos grandes fazendas de café, os grandes barões, o ciclo do café teve uma importância muito grande, passa aqui, né, esse desenvolvimento desse ciclo aqui na cidade de Campinas, tem essa marca histórica muito forte. Muitos escravizados eram ameaçados quando em algum momento eles questionavam o seu escravizador, né, questionavam o tratamento que recebiam, enfim, eles eram ameaçados a ser mandados para cá, para Campinas. Então Campinas é muito marcada por isso. Mas ao mesmo tempo, como a gente tem que trabalhar com o elemento da contradição, ao mesmo tempo por isso se forjou muitos lutadores e lutadoras aqui. Então, não é à toa que Laudelina de Campos Melo sai daqui de Campinas. Ela não foi uma mulher escravizada, mas ela tem um marco aqui na cidade como uma mulher negra que lutou no combate... De resistência, de resistência, que lutou no combate
principalmente ao racismo, né, contra as mulheres negras. Ela foi a primeira mulher que organizou um sindicato de trabalhadoras domésticas, então Laudelina é um marco. Mas também na época nós tínhamos Armando Gomes, que era um sindicalista, né? Nós tínhamos João Barbeiro, que era um lutador contra o período de escravização. Então Campinas traz na sua história, né, esse marco de resistência e de garantir a perpetuação da cultura, a valoração da cultura, de ter um olhar afrocentrado para a nossa história. Então, a Afoxé Ilê Ogum, esse ano, comemorou 40 anos, né, de existência e de resistência. Então, nós apresentamos esse dia municipal, esse dia 8 de outubro, que foi uma demanda deles, né, dessa expressão cultural, de quem milita no entorno dessa expressão cultural. Foi uma demanda da gente ter o Dia Municipal do Afoxé Ilê Ogum, também remetendo a uma situação que aconteceu na eleição de 2018, né, que foi um momento também muito tenso aqui do Brasil, quando um ativista do Afoxé em Salvador foi assassinado. Então eles remetem ao dia 8 de outubro, que foi a data desse assassinato, remete a essa data. Então, por isso, foi um dia escolhido pelo movimento. E a gente realizou aqui um debate, eles vieram aqui, contaram um pouco da sua história e contaram também um pouco da sua atuação na luta pelo direito à cidade, né? Na luta que o povo negro possa ter direito à saúde, à educação, direito à cultura, direito a culto, à religião, que ainda é muito marcado por um preconceito muito grande, que eu costumo dizer racismo religioso, né? Muitos usam a palavra intolerância religiosa. Enfim, então eles falaram um pouco sobre isso no debate, foi bem legal. E também na área da cultura, a senhora também protocolou um projeto que institui o Dia Municipal dos Territórios Negros e incluiu no calendário oficial de eventos do município de Campinas, né, vereadora? É isso, né? É nesse contexto também, né? Campinas é um território negro. Esse ano, Campinas completou 250 anos. E muitas vezes, nas propagandas oficiais, esquecem da contribuição do povo negro para essa cidade. Como eu disse, o ciclo do café teve uma importante atuação da cidade aqui, né? As grandes fazendas passavam por aqui. Nós tínhamos aqui pelo menos 3, que eu estou me lembrando agora, 3 linhas férreas que passam por Campinas. Então foi uma cidade com um marco muito importante. E a contribuição negra para essa cidade hoje, ela não pode ser invisibilizada, ela não pode ser apagada. Por isso que a gente fala que Campinas é um território negro. E, vereadora, um outro projeto, né, que a senhora protocolou é sobre o uso de ônibus a maiores de 65 anos para estender a gratuidade do uso do transporte público municipal para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, né? Esse é um projeto de lei que já apareceram várias vezes aqui e tem uma resistência grande nessa cidade. Hoje nós estamos num momento de discussão muito forte sobre a gratuidade do transporte, direito à mobilidade, direito de ir e vir. E nós apresentamos esse projeto porque, no nosso entendimento, o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, ela determina que a idade da pessoa idosa é a partir de 60 anos. Pode-se discutir atualmente, será que Pode, mas nesse momento o que está vigente é essa lei. E Campinas não segue o Estatuto do Idoso nesse sentido, ele considera, né, a gratuidade para idosos a partir de 65 anos. A gente questiona isso porque, veja, cada vez mais se vê a presença de pessoas idosas na nossa sociedade. Com o desenvolvimento econômico que a gente está vivendo atualmente, as pessoas estão vivendo mais. E também com a redução de nascimento também, né? Então as mulheres estão tendo menos filhos e as pessoas estão vivendo muito mais tempo. Uma das questões também que esse momento histórico causa são muitas doenças, inclusive. A doença de depressão, de isolamento, de ansiedade. Isso afeta muito a pessoa idosa. Muitas vezes as pessoas se aposentam e elas não estão inseridas em outras atividades, em outros meios de convivência social. Elas ficam isoladas, né? Elas ficam isoladas.
Esse é um dado, inclusive, dos profissionais que atuam com pessoas idosas, que falam que a necessidade dessas pessoas terem uma participação social, uma interação social maior, isso garante, inclusive, a redução de diversas doenças como a depressão. Só que muitas das vezes esses idosos não conseguem garantir com o seu salário, com o seu benefício, com a sua aposentadoria, e muitos nem têm aposentadoria, nem têm esse benefício, não conseguem garantir o custo do transporte público. O custo do transporte em Campinas é caro, gente, né? A gente está falando de uma cidade que é a 4ª cidade mais cara do Brasil, segundo estudos, dados, estatística aí, apontam. Então aqui o aluguel é caro, aqui a passagem de ônibus, a tarifa é cara. Então a gente precisa garantir, isso não é meramente, muitas pessoas só olham pelo dado econômico, né? E veja, quem que vai ser afetado com isso? Os grandes empresários do transporte público que lucram muito em cima deles. Então assim, a gente precisa dar, o poder público, a cidade, precisa pensar nesse segmento também, que tem sofrido muito com doenças, com isolamento, e garantir a gratuidade para esse segmento é algo muito importante. E, vereadora, no início, né, eu comentei que a senhora é presidente da Comissão de Educação e Esporte e até então já realizou 6 reuniões neste ano. E é uma comissão muito importante, né, aqui para o Legislativo Campineiro, né, vereadora? Sim, a nossa comissão, ela não pauta somente aprovar projetos que versam vinculados à educação. Nós fizemos reuniões, mas a gente também fizemos 2 grandes seminários, um pautando a educação antirracista e outro pautando a educação integral. A gente acabou meio que reduzindo por conta desse período eleitoral, até porque ficava um pouco, pensava-se, né, tinha-se um pouco a preocupação de que fazendo uma reunião como essa poderia estar promovendo, né, garantindo uma propaganda maior, um desequilíbrio aí maior da nossa participação, porque eu participei desse processo eleitoral. Então a gente acabou suspendendo, não porque a gente quis, a gente até queria fazer, mas nós fomos orientados a suspender. E a gente tenta pautar na Comissão de Educação debates que versam sobre esse tema na cidade, né? Então a gente versa, por exemplo, nós fizemos ao longo desse tempo, desse período, a discussão, por exemplo, da necessidade de profissionais de apoio para garantir o atendimento das crianças PCDs, dos nossos alunos PCDs e também alunos autistas na escola. Então a gente tem um debate amplo sobre a inclusão desses alunos, né, no processo, na política pública de educação, só que a gente precisa ampliar os profissionais para garantir essa inclusão de fato. Então não dá para se colocar alunos autistas dentro da sala sem que eles tenham suporte. E as famílias estão desesperadas por isso. Então esse foi um tema que a gente tem pautado muito na Comissão de Educação, temos pautado muito no nosso mandato e cobrado muito do Poder Executivo, da Secretaria Municipal de Educação, a garantia do atendimento com inclusão de fato. Precisamos de profissional de apoio, precisamos de cuidadores capacitados, porque os cuidadores hoje no município, as cuidadoras, que são amplamente maioria mulheres, recebem um salário muito ruim, né, para atender as nossas crianças com necessidade, com deficiência, na verdade, e elas precisam ter formação, inclusive, porque senão você pode colocar profissionais capacitistas, ou seja, profissionais que muitas vezes por falta de conhecimento, né, possam expressar ali algum comportamento capacitista. O que é isso? É uma pessoa que pode ser preconceituosa, né? Por exemplo, no dia a dia a gente tem palavras, formas de expressão que são capacitistas. Eu mesmo, muitas vezes, eu me pego tendo posicionamentos capacitistas. E muitas vezes as pessoas nem sabem o que é isso, não sabem que isso pode ferir alguém, né? Se referir a alguém de forma preconceituosa. Quando a gente era criança, eu que já tenho uma idadezinha aí, já sou rodadinha, que nem o povo diz. Por exemplo, a gente tem mania de falar assim, retardado. Essa é uma fala capacitista, né? Então a gente precisa da formação para esses profissionais e garantir um atendimento de qualidade. Então esse foi um dos temas também que nós debatemos na Comissão de Educação, muito fortemente. E, vereadora, sobre algumas indicações da senhora, né? A senhora fez uma que solicita alterações na acessibilidade dos equipamentos públicos de esportes, cultura e lazer
para as pessoas com deficiência que praticam esporte na cidade, né? Como que surgiu isso? A senhora recebeu demanda da população, alguma reclamação da população? Sim, o nosso mandato, nós temos um conselho político, e nesse conselho político nós temos vários grupos de trabalho que demandam e que discutem as pautas. Essa questão da pessoa com deficiência é algo que vem sempre chegando para nós a partir do conselho político. Nós temos apoiadores que são deficientes, deficientes visuais, né, e outros tipos de deficiência que têm pautado isso. O quanto a cidade é inacessível para as pessoas com deficiência. Me deram um exemplo que me deixou bastante preocupada. Por exemplo, na Avenida Campos Sales, depois da reforma que foi feita, não tem um nível diferente do nível da calçada para a rua. Muitas vezes ali em espaços ali, que pode ser o espaço do passeio público, está muito no nível da rua. Isso é perigoso, porque o deficiente visual, muitas vezes a bengala é o olho dele, né? Então, se ele vê que está no mesmo nível, para ele está num lugar seguro. E não está. Muitas vezes ele está próximo da rua, da avenida. E essa é uma questão. A questão do piso tátil, né, do piso que eles falam que tem um marcador ali, que eles podem saber que eles estão indo na direção correta. As rampas de acesso nos equipamentos públicos. Por exemplo, as escolas, nem todas, a ampla maioria das escolas sofrem com essa questão da acessibilidade. Então, o nosso requerimento é que Campinas possa ter esse olhar, possa ter um planejamento, um programa, um planejamento de ir garantindo essa acessibilidade que a gente não tem. A gente até fez o requerimento sabendo qual que é o planejamento para isso. Existe nas escolas, até quando que a gente vai garantir todas as obras de acessibilidade? Existe esse planejamento, esse olhar? Então, esse também foi um requerimento nesse sentido. Uma indicação, né? Que eu tenho mania de falar requerimento de indicação. Uhum. Então, a gente fez o requerimento tanto pedindo informação, como uma indicação pedindo para a realização desse planejamento. E uma outra indicação também, vereadora, a senhora solicita a construção de um novo centro de saúde no Parque Fazendinha. Como que essa indicação surgiu no seu gabinete? Bom, se a gente for olhar os centros de saúde da cidade de Campinas, a demanda que eles atendem, gente, é absurda, sabe? É desumana. Então, a população tem que ser atendida, né, no centro de saúde, que tem uma demanda muito gigantesca. E muitas das vezes falta profissionais. Então, essa também foi uma demanda, que é uma necessidade muito forte, porque é uma região que demanda da utilização do serviço de saúde. A população precisa desse serviço de saúde, que muitas vezes tem muita dificuldade de chegar ao seu centro de saúde. Então, essa é uma demanda também que não chega a partir da população, porque sabe também isso, né? Sabe que eu tenho pautado a necessidade do serviço público, de ser um serviço público que possa chegar à população de fato. E, vereadora, agora sobre as emendas impositivas da senhora, né? A sua maior destinação foi de R$630 mil para a área da saúde, em projetos educativos em 21 unidades de saúde da cidade? Isso. Veja, eu sou uma vereadora que não tem essa marcação de território, né? Então, tem muitos vereadores que destinam os seus recursos das emendas, lembrando que a emenda não passa por nenhuma conta bancária do vereador, o vereador não tem gestão direta ali, ele só pode indicar, né? Então, ele pode indicar uma parcela daqueles recursos do orçamento para a política pública. Então, no nosso caso, nós temos uma relação muito forte com o MOPS e com o Conselho Municipal de Saúde. E aí, o que a gente remete para essas organizações, né? Indicarem para nós qual é o melhor serviço que a gente precisa indicar. Como eu sou uma vereadora que tem que olhar a cidade como um todo, então eles entendem o seguinte: olha, tem determinados serviços que a secretaria já fazem isso no cotidiano, mas tem outros que é tão importante quanto, como formação, capacitação, sensibilização dos profissionais. E aí a gente entendeu que ia ser um projeto importante, né, de formação, de capacitação. O ano passado nós destinamos para o curso de Libras, por exemplo. Então, olha,
Muitas vezes os profissionais da saúde não conseguem falar em libras com uma pessoa que ele precisa atender, que é surda, né? E que não consegue ouvir o que o profissional Não consegue se comunicar, não né? consegue se comunicar, né? Da forma mais comum, que é a parte da fala. E aí nós destinamos o curso de Libras para os profissionais da saúde. Porque esse tipo de formação, de capacitação, esse tipo de projeto pode fazer toda a diferença na hora de atender a população. Então, nós entendemos que a destinação para vários centros de saúde é muito importante, porque você vai atender a população da cidade, né? E eu sou vereadora da cidade. E, vereadora, e também, ainda na área da saúde, né, das emendas impositivas, a senhora destinou mais de R$ 350 mil para recursos para custeio e equipamentos dos núcleos de apoio à saúde da família? Sim, saúde da família é algo extremamente sério. Embora a Secretaria Municipal de Saúde muitas vezes não consegue externar para a população qual que é o modelo, né, de gestão de atendimento à população, mas a saúde da família é aquela equipe que se tem dentro do centro de saúde e que consegue olhar para a família como um todo, né? É o profissional que vai dar aquele primeiro atendimento, que vai olhar, que vai poder direcionar, e ele precisa estar muito próximo, né, da população. Por isso que a gente precisa valorizar o SUS, porque é só um médico vinculado à comunidade, vinculado às famílias, olhando a família como um todo, entendendo a complexidade. Porque, por exemplo, tem muitas doenças que você vê que são patologias desenvolvidas por vários fatores muito localizados. Vou dar um exemplo. Numa região muito pobre, né? Que tipo de doença que ela pode desenvolver? Esse médico da família vai detectar, vai saber, vai poder ser um indicador importante, inclusive de orientar as políticas públicas. Então, a saúde da família para nós é um modelo muito sério, é um modelo muito eficaz e é um modelo que aproxima o serviço público da população, como aproxima o profissional ali a ele. Porque muitas vezes a pessoa, o paciente, a pessoa que está ali precisando desse serviço de atendimento, ele tem a confiança de saber que aquele profissional conhece a sua realidade, conhece as questões que mais o aflige e ele pode ter a confiança de poder externar isso melhor. E o tratamento com certeza vai ser muito mais eficaz. E, vereadora, você também destinou R$ 110 mil para a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade com recursos para a castração de animais tutelados por protetoras independentes. Olha, a gente vê que no município, muitas vezes o poder público, o município, a própria Secretaria do Verde, tem uma relação muito próxima com as ONGs, com as grandes ONGs, né, que já tem uma estrutura, que se organiza, que já tem meios, né, de poder arrecadar recursos, de se organizar. Só que a gente tem um contingente muito grande de protetoras individuais que elas extraem uma energia, muitas vezes não sei nem da onde, tira do próprio bolso recursos para garantir castração, para garantir recolher os animais que estão abandonados, para garantir alimentação. Muitas delas gastam recursos muito grandes para poder garantir a compra, né, de ração para esses animais e o poder público não olha para elas. Então, a gente entende que esse é um trabalho de humanização muito importante, inclusive, né? Porque quando você vai garantir o bem-estar dos animais, você também garante a ampliação da humanização, né? De olhar para o animal de forma menos hostil, né? Garantir que ele tenha ali um tratamento digno mesmo, né? O fato de ser animal não é... Você não pode olhar para um cão que está abandonado. E elas fazem isso. E elas têm esse olhar, né, digno, elas têm esse olhar afetuoso. E elas dão a vida delas. Então, por isso que a gente fez esse combinado com a Secretaria, de garantir que esses recursos possam garantir que elas possam ser menos onerada dos seus recursos individuais e garantir que essa política pública cheguem até elas, né? Então, elas fazem um trabalho muito importante de política pública de saúde, inclusive, porque a castração é isso, né? Garante aí uma política pública de saúde importante e a gente faz com que esses recursos possam dar um suporte a elas. Vereadora, para a gente finalizar aqui o nosso programa em pauta, suas considerações finais,
A senhora gostaria de falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho? Bom, tem muita coisa, né, para se falar, né? O nosso mandato é um mandato que pretende sempre garantir as pautas populares, ser um mandato combativo, um mandato de denúncia, de fiscalizar, mas um mandato não só de denúncia e fiscalizar, mas um mandato de apresentar políticas públicas que possam garantir aí um pouco os anseios da nossa população. É pensando a cidade como um todo. Então, a gente tem feito muita coisa. E acho que talvez num outro programa em pauta eu possa falar dos outros projetos, mas agradecer, na verdade, ao espaço, agradecer a oportunidade, porque momentos como esse ajudam também a gente publicizar o nosso trabalho, né? E muitas vezes nos apoiam, porque eu sou uma parlamentar de oposição, que muitas vezes tem dificuldade de apresentar todo o trabalho que a gente faz. Então, agradeço aí. E quem sabe logo vocês me chamam para um próximo Em Pauta para a gente poder falar mais do que a gente tem feito. Vereadora, muito obrigado pela sua disponibilidade de poder participar aqui do programa Em Pauta e de apresentar o seu trabalho aqui no Legislativo, viu? Eu que agradeço mais uma vez os trabalhadores aqui da TV Câmara, que com certeza sem a atuação de vocês não seria possível a gente poder fazer essa conversa hoje. Muito obrigada. E eu agradeço também você que está em casa, pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo Em Pauta.